Foi aqui que tudo começou. A nossa história também de adolescente, todos os eventos eram aqui no Trangola. Eu morava num local, Rosiane em outro. Mas era missa, era eventos da comunidade, da escola, festas que a comunidade promovia, todos os encontros eram aqui. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 4 anos, meu irmão 2 anos, minha irmã ia nascer. E nós morávamos numa casinha assim, a 6 quilômetros, e quando ele se separou da minha mãe, meu pai foi embora para Santana do Mato, e minha mãe foi morar com minha avó. E minha avó era ela e 2 tios. Minha família, somos 6 irmãos, todos nasceram no sítio, se criaram no sítio. Eu sou a mais nova das mulheres, e assim, eu sempre tive vontade de ir para a cidade. E eu já empreendia vendendo cosméticos. Os domingos aqui era uma festa, viu? O campo de futebol do Primeiro era aqui e dava uma multidão de gente aqui, o povo assistindo o jogo. Eu fiz 38 gols na temporada. Gilson sempre foi um menino tranquilo, um menino bom, ele sempre dedicado. Foi para Currais, lá ele fez ensino médio. E depois ele veio para cá, voltou para cá, como ele saiu daqui como aluno e voltou já para estagiar na escola. A gente vinha lá da outra casinha onde a gente morava ali, a uns 5 quilômetros, assistir televisão aqui na janela dessa casa. Assistir televisão na década de 90, 89, 90. Eu lembro da Copa de 90, a Daílson Pereira deu uma televisão comunitária para colocar ali na mercearia de Reno. Todo mundo assistia ali. E a gente vinha do lado onde eu morava para cá, que dá uns 6 quilômetros, assistir televisão aqui de noite. E quando tinha luta de Mike Tyson, a gente ficava até 2 da manhã. A luta durava 30 segundos e a gente ia embora. E nessa sala de aula aqui, era 4 turmas. Primeira, segunda, terceira e quarta série. A professora era professora, merendeira, faxineira. Era realmente polivalente aqui na nossa comunidade, o professor. Eu fiz magistério, terminei no final de 98. Aí fiz concurso para professor das escolas de zona rural, não passei. Aí como eu não passei e desempregado, a primeira oportunidade que apareceu para mim foi ser servente de pedreiro, em Natal. E eu soube que estava precisando de uma pessoa lá nas granjas de Buluca e Lourdes, lá na Lagoinha, para trabalhar. E eu fui lá saber se realmente tinha essa vaga, e eles que tinham. Eu fui de manhã. E ele disse, se quiser começar à tarde, eu já tenho a vaga para a tarde. Eu fui à tarde, 1h da tarde para lá. O meu sogro trabalhava com queijo na época. E meu esposo era criador de frango de corte. Eu vim ajudar a tirar o leite, para poder o leite chegar ali mais rápido, para mim fazer o queijo e ir embora. De coalho é porque o processo é diferente. A gente primeiro bota o queijo para coalhar, o leite para coalhar, 60 minutos para coalhar o leite. Aí você coloca a água quente para cozinhar em cerca de 30 minutos. O Gilson é uma pessoa que ele não tem limites para crescer. Ele vai galgando cada coisa, vai conquistando. E a conquista dele é uma conquista assim, que dá prazer para a gente. Por quê? Porque nós começamos com ele lá no pequeno. Nós temos uma associação, que é a Associação dos Produtores Rurais de Trangola, e Gilson passou por ela também como presidente. Aí foi quando começou a namorar com Roseane, casaram, foram para a cidade. Limpar o comedorzinho dos frangos, o pessoal não gostava, e Buluca queria que deixasse bem limpinho. Eu limpava, que deixava brilhando, porque sempre ele mandava que fosse eu que fosse limpar, porque eu preferia limpar os comedores do que fazer ração. E fui aprendendo outras coisas. Aprendi a dirigir, porque eu percebi que quem dirigia não pegava na ração. Então eu aprendi a dirigir para que eu não pudesse pegar na ração, e fui aprendendo outras coisas. As oportunidades que me davam de aprender, eu aprendia. Aprendi a fazer o queijo, e fiz queijo durante mais de 1 ano na queijeira. Depois, além de fazer o queijo, eu vinha entregar na cidade, vender nos comércios. Mas fui ter esse primeiro contato com a parte comercial aqui na cidade, de entregar os produtos no comércio local aqui. Meu primeiro salário, eu lembro de mais R$ 119, que era o salário mínimo da época.
E eu fiz um grande investimento. Comprei a aliança e fui lá em Dodô do Ouro. A aliança era R$ 120. Eu tinha 119. Minha avó me prestou R$ 1. E eu fiz esse investimento. Saí com a aliançona para noivar. E hoje a gente sente orgulho de ver na pessoa que ele se tornou. Em 2000, quando o Seridózão foi abrir ali na Rua da Feira, eu falei com o Ivanete para que Rosiane passasse uma semana lá e para que eu pudesse botar no currículo de Rosiane, o currículo de Rosiane no Seridózão, como que tinha experiência, né, do Bombons. E Eduardo, em seguida, me convidou para vir para a cidade. Eu conheci Gilson e Rosiane no encontro de casais. E eles falaram que casado há pouco tempo e tinham muita vontade de vir trabalhar em Quarto Novo, Rosiane, né? E tinha um supermercado que estava pedindo currículo. E como ela não tinha experiência, ela falou com a gente para a gente colocar 15 dias Rosiane aqui na loja, para ela adquirir uma experiência para ir tentar esse currículo no supermercado. O supermercado era o Seridózão. Só que a Rosiane veio para cá, a gente gostou do trabalho dela e ela foi ficando e nisso nós chamamos, foi Gilson. Acho que um mês e pouco nós já chamamos Gilson. Nós estávamos precisando de um rapaz, uma pessoa para fazer entrega no carro. Aí chamamos Gilson, né? E ele se interessou porque ele ia fazer as entregas e o rapaz não vendia tudo que tinha, né? E ele chegava interessado porque o rapaz não tinha vendido, né? E um dia o vendedor adoeceu, fazia a rota de Cerro Corá, e Eduardo perguntou: você vai em Cerro Corá receber o dinheiro da venda anterior, da semana anterior? Ele disse: vou. Eu fui só com a missão de receber o dinheiro, mas eu tive a expertise de levar algumas coisas, novidades, levar a Rosiane que estava de folga, e a gente conseguiu vender mais do que o vendedor vendia. Tenente Laurentino, São Vicente, Florana, a Cruzeta, São José do Seridó. Pronto, isso cresceu muito, nossas vendas externas, na época em que ele era nosso vendedor. Eu fiz o teste na Prestígio 2 vezes, não passei no teste psicológico. E na terceira vez que Alex era o vendedor dessa rota e ele foi promovido a supervisor, ele me convidou para ir substituí-lo. Eu optei em trazer Gilson, porque eu vi a qualidade do trabalho dele em distribuição, que era o nosso segmento. Interessante que ele fez o processo seletivo lá e ele não foi aprovado, né? Eu vou dizer isso porque a gente conversa muito sobre isso até hoje. Senti muito, mas aí depois eu entendi que era o crescimento dele, né? E hoje a gente vê o resultado. E o importante disso é que nós ficamos amigos, sempre ficamos amigos, mesmo depois que ele saiu. Gil chegou para mim e falou assim: Alex, eu quero um desafio pessoal que seria comprar na época uma mercearia, um mercadinho pequeno, vamos falar assim. E queria seu apoio, não quero fazer escondido, mas eu não vou atrapalhar o nosso negócio aqui, né, de distribuição. Eu falei: então, tudo bem, se você se compromete que não vai atrapalhar, quem vai ficar lá é Rosiane. E realmente nunca atrapalhou. E o rapaz disse que o prédio não era dele, mas a mercadoria era, ele queria vender a mercadoria, e o prédio era de outra senhora. Eu fui falar com ela se realmente ela me alugaria, ela disse que alugava. E eu procurei o dono do prédio, ou o dono do mercadinho, e a gente faz um balanço do que tem aqui, os equipamentos e as mercadorias. A gente fez esse balanço, contou tudo, deu um valor de R$ 5.500, eu lembro até hoje o valor. Eu não tinha o dinheiro, e eu dei um cheque para 30 dias e outro para 60, na esperança que ia vender e ia conseguir pagar. Eu estava em Parelhas e liguei para a Rosiane: como foi as vendas? Elas: foi boas. Vendeu quanto? Elas: R$ 94. Não tinha quase nada, que até no dia que a gente brinca, né, que dizendo: quanto vendeu? Eu disse: vendeu R$ 94. Para mim, eu estava me achando em vender R$ 94. Eu recebi minhas contas da Prestígio e naquele momento tinha um terreno aqui onde hoje é o alternativo para vender. E eu fui procurar saber o preço, o cara disse que era 45 mil aquele terreno. Eu tinha 20 mil, tinha recebido das contas, e tinha um carro. Aí eu disse: vou vender o carro, vendi o carro por 15 mil, e com 20 deu 35, eu dei os 35 a ele e fiquei devendo 10. Poucos dias depois eu fui sorteado numa moto. Jair Paulo me mandou o cheque de R$ 6.100. Aí eu só fui inteirado R$ 3.900 e completei o dinheiro do terreno. 1, 2,
nesse período também eu fazia faculdade de marketing. E eu fiz o curso, e ao final do curso a gente fazia um projeto de uma empresa fictícia. E eu já tinha um mercadinho, que vendia já um valorzinho ali simbólico, e eu vou fazer um projeto de expansão. Aí eu levei esse projeto para o Banco do Nordeste para mandar, falei com o Dalva era gerente da época, e a gente fez o projeto, levou para uma pessoa fazer o projeto, botar a parte orçamentária do projeto, e o projeto foi aprovado, e foi aprovado R$50 mil. Eu lembro demais, há 20 anos, aproximadamente 20 anos atrás, quando o Gilson chegou aqui. E ele sentou na minha mesa e contou seus sonhos, seus planos. Já estava com um projeto pronto, quer dizer, ele acreditava demais. Então, nós compramos a ideia, acreditamos que ia dar certo. E ele disse, eu não tenho nada, mas o nada dele era muita coisa, porque só a atitude dele nos fez crer e confiar que realmente valia a pena. E fizemos o financiamento e ficamos muito felizes porque deu certo. Porque eu sempre digo, você não precisa ter muito para começar, você precisa ter coragem, aí você precisa começar. Se você não tem dinheiro, se você for esperar ter dinheiro para começar, você não começa. Então, você começa e vai melhorando, vai ganhando um pouquinho e vai melhorando, para que você possa estar dando continuidade, crescendo a cada dia. Aí veio os crescimentos, veio a outra loja, quando mudou da loja pequena para o ponto novo que ele ampliou, né? Aí a gente só viu as melhorias, só crescendo cada dia mais e a gente acompanhando o crescimento. E com a chegada de Gilson a gente foi crescendo, a gente sentiu o crescimento, que já precisava de mais funcionários, e veio mais um para me ajudar. Por ser uma loja pequena, a gente não tinha uma função. Nós era caixa, abastecedor, açougueiro, tudo era nós dois. Aí surgiu a oportunidade, a gente colocou mais uma pessoa lá, ainda no mercadinho. Aí surgiu a outra oportunidade da gente comprar o terreno aqui do lado. Foi onde foi aquela virada de chave, porque aí já teve de vir mais funcionário, eu já tinha experiência de abastecer, de embalar, já era açougueiro também nessa época. Nesse momento, eu comecei a enxergar o alternativo não ser mais aquela bodega, já era um mercadinho, mudei nome, mudei fachada, mudei a estrutura de fachada, porque eu já via ele com outra dimensão. E em seguida, eu procurei algumas redes regionais, uma rede regional que eu achava que se encaixava mais com o meu perfil, aquele tamanho, naquele momento. E o presidente, na época, me disse, não, a gente está em campanha promocional de Natal, quando for em janeiro que tem terminado a campanha, eu lhe procuro para a gente conversar. E ele não me procurou, e quando foi em fevereiro, chegou aqui Lucinaldo, que hoje é meu sócio nas demais lojas, e me convidaram para entrar na Rede Seridó. Eu já conhecia a dinâmica da rede, naquele momento eu achava que ela era grande para mim, mas eu não tinha medo de enfrentar desafios e fui lá. E eu não saí dali com a decisão feita, porque eu vinha para combinar com Rosiane, porque as decisões mais difíceis eu sempre combinava, porque se tiver errado, o problema não é só meu, é nosso. Então essas decisões mais difíceis a gente tomava sempre em comum, mas a gente viu que dava certo, e eu acho que ali também foi mais um trampolim para a gente, a entrada na Rede Seridó. Em 2006, alguns lojistas da Rede Seridó conheceram o Gilson. Porque Gilson já tinha o alternativo, né, que era a loja dele lá. Aí os meninos foram lá para fazer o convite para ele fazer parte da Rede Seridó. Na época ele era vendedor, atendia todas as lojas da rede e sempre carregava muitas qualidades como carisma, atenção, compromisso. Os lojistas da Rede Seridó já viam nele, mesmo antes disso, uma capacidade de renovação, de inovação, de crescimento e de um potencial extraordinário de crescimento junto com a rede. Então, através minha e de Cipozinho, que era o antigo sócio associado da de Tenente Laurentino, tive a ideia de procurar uma pessoa que fortalecesse o comércio da rede em Currais Novos. Você não faz a Rede Seridó com empresários isolados. Ou você é adepto do associativismo, você não vive aqui dentro. Você não pensa em você, você pensa no grupo, né? E Gilson é muito bom nisso, né? Ele era fornecedor da empresa da Nestlé, lá em Equador, e a gente sempre teve um bom relacionamento, né? Eu via que ele tinha um caráter empreendedor diferenciado
e que era uma pessoa que já era um vencedor de onde ele veio, para onde ele estava, e eu via nele que ele tinha muito a conquistar ainda. E naquele momento eu vi que um dia ele seria associado à Rede Seridó. E não é à toa que hoje ele tem essa estrutura que tem hoje de 5 lojas, e a visão dele não é ficar só com 5. Eu tenho certeza que ele vai crescer muito ainda, muito rápido, pela visão dele, pela vontade que ele tem de trabalhar, pela essa gana de crescer. E assim, é um empreendedor nato que está sempre brigando, não só para ele, mas para os colaboradores, para a família e para os clientes principalmente. Porque a gente era pequeno, mas já a gente tinha acesso a todos os fornecedores que os grandes tinham, as mesmas condições de preço, tínhamos condições de uma equipe de marketing por trás que nos dava as condições jurídicas, que a Rede Seridó, esse apoio que a rede nos dava. Além dos network, do associativismo, ele nos traz isso. Não é só condição comercial, mas é também esse apoio de pessoas que tem ali, que tem mais experiência. E a gente foi procurando ajuda, né? Procurando meios de se fortalecer e crescer. Chegou um momento que o sonho passou a não ser mais nosso. Em 2013, surgiu a oportunidade de comprar 50% do Seridózão, da Rua da Feira, e eu conversei com Roseane. Um momento eu estava na praia, um momento meio de loucura, liguei para Lucinaldo e liguei para ele, o supermercado estava em dificuldade. Em 2013, o Seridózão estava passando por uma dificuldade e Gil sabia da história e ele se propôs a entrar numa sociedade comigo. Eu, no final da gente, tinha aquela certeza que tinha como as coisas acontecerem, entendeu? Tanto que a gente chegou um dia, sentou. Quando eles disseram assim que topava, foi como que as coisas fluíram, sabe? Tudo começou a fluir e até hoje, graças a Deus, vem dando certo. Depois que a sociedade, né, fortaleceu, com mais ou menos 2 anos, as coisas começaram a acontecer, né? O supermercado começou a crescer, né? E mais para frente, com 5 anos depois, a gente abriu uma segunda loja. O que foi muito bem sucedido, muito bem aceito, a parceria deles dois é muito forte. E o desencadear dessa sociedade, hoje, tem mais 4 lojas em sociedade, eles dois. Não conseguia ficar quieto. Quando a gente começava a ficar quieto um pouquinho, já vinha, Gilson vinha e dizia, vamos abrir outra loja, vamos fazer isso. Aí eu dizia, Roseane, mulher, esse negócio dá certo? Eu tenho mais o pé no chão, como se diz, e Gilson é muito afoito. Mas um complementa o outro. Quando ele tinha uma decisão, que ele sempre, a gente sempre conversava, né? E às vezes eu ficava, não, mas vamos enfrentar. E tudo assim que foi fluindo na nossa vida foi com decisão dos dois. Aí teve Tenente Laurentino também, que Tenente Laurentino, graças a Deus, começou a caminhar com as próprias pernas dele. E graças a Deus, hoje, tudo está fluindo. No início, o Lucinaldo sempre ficou ali no Seridózão. Eu dava esse apoio, mas eu não trabalhava lá. O Lucinaldo sempre foi quem tomou conta dessa parte. Eu sempre tive muita dificuldade. Eu sou mais parte comercial, eu sou mais emoção e o Lucinaldo mais a razão. Às vezes eu avanço muito, o Lucinaldo puxa um pouquinho. Vamos fazer assim não, que talvez não dê certo. Isso faz também que eu reflita. Eu ajo pela emoção, mas às vezes eu ajo mais com emoção e o Lucinaldo mais com a razão. Para que a gente tenha esse meio termo. Eu acho que foi isso que fez com que a gente venha crescendo e com perspectiva de crescer mais. A minha relação com o Gilson sempre foi boa. A gente fazia parte do SCC, né, na época, e sempre a relação foi legal. Tanto com ele como com a Roseane, a gente sempre se deu bem. Então eles chegaram para mim e perguntaram se eu aceitava trabalhar com eles. E de imediato já vim para cá e estou aqui, né? Já estou há quase 12 anos e estou na luta, na batalha. Hoje a parceria aí deles dois é só aumentando cada vez mais. 2017 surgiu outra oportunidade. Eu soube que tinha um mercadinho no Promorá para o dono que queria alugar. E eu fui lá, olhei a estrutura e resolvemos alugar. Começamos a estrutura alugada e, em seguida, 3 meses depois, ele queria vender o prédio. Nos procurou que não queria mais manter o aluguel, queria vender o prédio. A gente fez um esforço e comprou o prédio.
2017, e tentei alugar o Servbem, no momento não deu certo. Depois vamos para Vereador Tomás Pinheiro. Surgiu um predinho lá pequeno, a gente alugou na Vereador Tomás Pinheiro, ficamos de 2019 até 2021 lá. Quando foi em 2021, surgiu a oportunidade do Servbem, o pessoal nos alugar, a gente pegou o mercadinho da Vereador Tomás Pinheiro, levamos para o Servbem ali na Coronel José Bezerra, já abrimos bem maior, a loja bem mais organizada, e começou a dar certo. A gente começou a operar uma padaria lá, até então a gente não tinha padaria em nenhuma das lojas. Como lá já tinha padaria, a gente começou, e o local foi ficando pequeno, e a gente viu a necessidade de levar essa padaria para um local diferente. Hoje a gente nas 5 lojas já tem um mix de produto muito bom, né? As lojas com sortimento com mais de 7.000 itens, e temos fornecedores que jamais eu sozinho talvez não tivesse, a rede ajudou. Hoje também a gente tem uma estrutura aqui que nos ajuda a ter isso. Hoje aqui em cima do Alternativa a gente criou uma empresa também que presta serviço para as 5 lojas, onde a gente centralizou aqui o financeiro, centralizou a parte fiscal, o RH, o setor de compras, é todo centralizado em um só local para que possa estar comprando para essas 5 lojas. Esse ano a gente teve a ousadia de fazer a nossa própria campanha. Por estar fazendo 20 anos, eu achei que é uma data importante para que a gente faça a nossa própria campanha. Estamos aqui fazendo esse ano. E ela nos traz essa expertise da gente estar conectado, de ter essa conexão tanto com os empresários locais, com empresários de outras regiões, com empresários de outros estados, porque ela nos conecta, é uma rede de contatos, é um ecossistema de informação que a gente tem quando está conectados a outras instituições. A minha trajetória na Rede Seridó, eu sempre sou envolvido, fui presidente por 2 vezes. Hoje estou no meu 3º mandato, começou esse ano, 3º mandato na Rede Seridó de presidente. E fui tesoureiro, fui secretário. E isso também nos ajuda, né, a estar nesse elo com os fornecedores, com outros empresários, que isso faz essas trocas de experiências, a cada dia faz com que a gente cresça, que vá tendo novas ideias, que vá estar buscando novas oportunidades, né? Eu me associei à CDL, cheguei lá como mais um associado pequenininho, nunca imaginei chegar à presidência, e há 5 anos atrás eu entrei na diretoria, depois me tornei presidente, aí me envolvi em projetos de desenvolvimento econômico, social, de inovação, que eu não sabia nem o que era inovação, estava eu no meio visitando coworking, essas coisas, porque isso nos abre essas oportunidades, e isso faz também com que a gente se torne mais acessível ao mercado, a gente vai vendo novas oportunidades que faz com que a gente vá melhorando o nosso negócio. E me surpreendeu a dinâmica que ele aplicou aqui na CDL, a forma como inovou, eram 50 anos de CDL. Enquanto inovação, ele montou o projeto do CN Hub, né, que estava nesse momento de mudança aqui da própria cidade, o ecossistema de inovação, e a gente viu a importância de deixar esse legado, e como o marco dos 50 anos, ele lançou essa ideia, transformar a CDL na inovação, transformar um CN Hub, trazer startups aqui dentro da CDL, e eu acredito que isso foi um grande marco da sua gestão, e também eu fiquei surpreso por ele, além de tudo, abriu filiais, como montou um centro de distribuição, e isso, para mim, fico muito feliz e mostra que a entidade ela é representativa para o comércio, mas que todas as pessoas que passam por aqui conseguem deixar o seu legado e progredir enquanto empresários. Gilson é um empreendedor com um perfil extremamente inspirador, né? Um cara extremamente colaborativo, e no que toca às ações do Sebrae, foi um grande parceiro nosso, inclusive em grandes marcos. Marcos como a instituição do primeiro hub de inovação dentro de uma CDL no Norte e Nordeste, marcos como a realização da nossa convenção regional do comércio e serviço, que foi grande público no Teatro Municipal ano passado, como também participando de diversas soluções do Sebrae, inclusive nas áreas de inovação e tecnologia, como o nosso curso de IA, o primeiro que nós tivemos no interior do estado, e Gilson e suas lideranças do supermercado estavam participando para entender como a IA iria influenciar esses negócios, como é que ele poderia tomar melhores decisões. Então, um grande parceiro nosso, um exemplo inspirador, um exemplo que a gente acompanha há bastante tempo, inclusive nos momentos de expansão, como foi o caso quando ele abriu o Tenente Laurentino, que é um dos municípios atendidos pelas nossas agências. Eu digo muito nas minhas falas que eu sou fruto do trabalho social.
as coisas que aconteceram positivo na minha vida, tudo que eu acho que Deus me deu, foi fruto do trabalho social que eu desenvolvi. Eu sou envolvido no trabalho social desde a adolescência, na zona rural, em trabalhos de teatro, de igreja, de boi de reis, de associação rural. E aqui na cidade também eu me envolvi na igreja através do encontro de casais e outros encontros. E isso está aqui na minha missão, ser corresponsável com a comunidade a qual eu estou inserido. E por isso que, assim, tanto eu, pessoa física, eu transferi essa parte que é meu, pessoa física, para a empresa. A gente é envolvido em diversos trabalhos sociais da cidade, colaborando, como a Escolinha do Ninha, a PAI, outras associações, time de futebol, projetos beneficentes. São projetos que a gente sempre apoia, porque eu acho que é importante. Nós precisamos, está na minha missão, ser corresponsável com a comunidade a qual eu estou inserido. Então Deus nos dá muito, então a gente precisa retribuir um pouco. Quero falar aqui de um grande amigo, de um irmão, de um parceiro muito forte da Escolinha do Ninha, do Gilson. Desde quando era o mercadinho ainda, que Gilson, bodega ainda, que Gilson apoia. E dizer que um sonho que eu tinha muito grande, que era de fazer uma competição. E através do RN Mais Esporte, já é a 4ª edição. São R$31 mil que Gilson vai apoiar e a gente fica feliz demais. Supermercado Alternativo, Rede Seridó apoiando a Escolinha do Ninha e a Copa Rede Seridó, que vem aí crescendo cada dia que passa. Falar de Gilson e Rosiane é falar com orgulho de um casal que passou por nossa comunidade, que se conheceram aqui. As origens deles são aqui na nossa comunidade, Trangola, e eles deixaram um legado grande na nossa comunidade, deixaram um trabalho. Eles estão sempre incentivando a gente. O que acontece com a nossa comunidade de eventos sociais, eles estão sempre presentes. Mas dizem que a águia, quando ela voa, ela esquece o ninho. O Gilson e Rosiane não esqueceu o seu ninho. Eles estão sempre voltando. Estão sempre aqui presentes, sempre ajudando a gente. A comunidade Trangola é muito grata e feliz pelo sucesso deles, pelo sucesso que eles criaram, que eles juntos, o casal juntos criaram e estão voando, cada vez mais voando, mas voando mais alto, mas nunca esqueceram onde a nossa comunidade é sempre tão humilde que é a comunidade Trangola. E hoje a gente sente orgulho de ver na pessoa que ele se tornou, né? Um grande empresário hoje, uma pessoa muito bem relacionada, uma pessoa que deu muitas oportunidades também para a gente daqui da nossa região, que a gente sabe que hoje nós temos vários rapazes daqui que trabalham com Gilson. Então, é uma pessoa que cresceu, mas não esqueceu das raízes. Gilson me deu uma oportunidade de emprego para mim na minha adolescência. Eu passei mais ou menos de 8 a 9 anos lá e no decorrer desse tempo que eu trabalhei lá, eu vi que Gilson era uma pessoa pequena do coração grande, né? Nunca me disse não. E toda vez que eu precisava dele, me dava conselhos assim para me crescer, né? Para a pessoa ser alguém na vida, né? Graças a Deus, saí de lá de cabeça erguida. Já saí com o meu comércio, como se diz, peguei frutos de crescimento de lá e até hoje coloco em prática em fase de crescimento, né? E toda a vida ele falou para mim, cavalo selado só passa uma vez na frente, né? Quando eu abri minha loja, botei meu irmão para trabalhar um ano para mim e Gilson dizia, já você me deixa. Se Deus quiser, já esses dias eu já estou com minha lojinha própria e Deus abençoando, né? A gente vê que com todos esses empreendimentos que ele multiplicou, como ele gerou renda, como ele gerou emprego em nossa cidade. No convívio diário que a gente tem com ele, a gente entende o porquê desse sucesso dele, dessa história tão gratificante dos 20 anos. É uma pessoa inovadora, aguerrida, muito proativo, uma pessoa assim que mostra uma garra gigante. Eu sei que ele não fez nada sozinho, eu sei que a esposa dele, Rosiane, tem grande contribuição nessa história de sucesso, assim como também todos os colaboradores. Então, gostaria de parabenizar a todos por esses 20 anos, desejar muito sucesso e muita prosperidade por mais 20, 30, 40, vários anos daqui para frente. Numa bodega que vendia 15 mil numa esquina, e hoje ele tá muito focado na loja, correndo atrás de coisas novas, de estudo, de ampliação, de mix, de tratamento com a mídia dele, os colaboradores dele. Então o Gilson está dando um passo na frente e com o apoio da rede ele vai
ser vitorioso. Pode ter certeza, viu? Hoje, o supermercado alternativo, junto com as demais lojas de Currais Novos, as 3 e a Tenente Laurentino, representa para a Rede Seridó o maior grupo econômico da rede. O grupo que, consolidado, lojas pontuais, lojas de mercado, loja de bairro, como a gente costuma chamar, ela abrange o maior faturamento de um grupo dentro da Rede Seridó. Nós temos uma característica de ser mercadinho de bairro. Então, o mercadinho de bairro você conhece todas as pessoas. Aqui nós temos pessoas que comprou no primeiro dia, que faz parte daqueles R$ 94,00 do primeiro dia, que vem aqui 3, 4, 5 vezes ao dia, ainda vem aqui hoje. Mora perto, vizinhança, e nós temos isso. Por ser de bairro, a gente conhece todo mundo. Então, temos essa característica que me orgulha, que nos faz bem, você conhecer as pessoas pelo nome, ser conhecido. Isso é muito importante. O que a senhora acha desse novo supermercado abrindo hoje em Currais Novos? Está sendo maravilhoso, porque é mais uma opção para Currais Novos, né? Mais crescimento para a cidade, novos empregos para as pessoas. Eu vi desde o início que ele botou chamar mercadinho. Aí ele começou ali embaixo, ali onde era Zefinha, aí depois passou para aqui, passou aqui para trás. Era um supermercado menor do que o outro. Aí agora é esse supermercado grande. Eu acompanhei ele quando estava com o pequenininho, comprando a ele, e até hoje. Faz o quê? 20 anos que eu compro a ele. E graças a Deus não tenho uma reclamação de nada dizer sobre ele. Uma pessoa muito boa e está conseguindo tudo na vida dele, porque já é de 5 supermercados. Por quê? Porque é um bom vendedor, sabe tratar os clientes bem, vai crescer mais aqui, fazer o açougue e ainda vai ser melhor para os clientes. Cada mudança que a gente faz, procura investir, melhorar, trazer algo novo, expandir, pensando em dar uma melhor condição de conforto ao nosso cliente. Também temos uma grande responsabilidade com tantas famílias que trabalham aqui e que a gente sabe que daqui ela tira seu sustento, sua dignidade. Isso é muito importante e deixa a gente muito feliz poder estar contribuindo e ser corresponsável com o desenvolvimento dos nossos colaboradores. A nossa empresa, eu acho que ela sempre teve um cunho familiar. Nós começamos aqui, era Rosiane, Neno, meu irmão, depois teve outras pessoas também da família que contribuíram, foram importantes. E hoje está chegando, a minha alegria, a Gislaine está chegando, né? Ela é muito determinada, está fazendo administração e está colaborando. Hoje ela é gerente aqui do Alternativo, com autonomia para as decisões que ela deseja tomar. Eu dei abertura para que ela tome as decisões, para que ela vá amadurecendo e que no futuro isso aqui, Guilherme ainda vem pouco, mas a gente vai trazendo ele aos poucos para que ele vá sentindo. E eu sempre digo que tudo que a gente tem hoje, que a gente pode ter um carro, que a gente pode fazer uma viagem, tudo que a gente tem sai daqui. Isso aqui, a gente tem que amar isso aqui, abraçar. Se alguém disser que não presta, mas a gente tem que morrer dizendo que presta, porque tudo que a gente tem saiu daqui de dentro. E a gente não tem outra fonte de vida. Isso aqui é nosso, é tudo que eu construí, que a gente conseguiu financeiramente, foi daqui. Então isso aqui é o nosso sonho, mas muitas vezes isso aqui também não pode ser que seja o sonho deles. Mas eu estou muito feliz porque ela tem entrado e tem abraçado isso aqui e eu tenho certeza que ela vai dar continuidade, que vai crescer, porque a capacidade intelectual que ela tem e de vontade de fazer as coisas é muito grande. Eu sempre estive aqui dentro. Eu comecei a vir quando ainda era uma mercearia na frente da nossa loja aqui agora. Eu vinha para brincar com os vizinhos, principalmente a vizinha de frente, mas acho que quando eu comecei a frequentar mesmo aqui, eu já era adolescente, eu tinha os meus 15 anos. Eu era um faz-tudo, o que tivesse precisando eu fazia. Normalmente eu ficava mais na embalagem, eu ficava na reposição de produtos. Às vezes eu dava entrada e nota, ou ajudava muito minha mãe no escritório. Mas teve uma época também que eu fiquei na cozinha com minha tia Maria. E em 2023 eu tive que parar para poder focar mais no Enem, então não vinha mais para o supermercado. Eu acho que eu raramente pisava aqui, até para vir comprar alguma coisa. Mas assim que terminou o Enem, eu tive umas férias de um dia, na segunda, na terça eu já estava aqui trabalhando. Eu era assistente administrativa, ficava no escritório com minha mãe e ainda ajudava no que precisasse fora. No final de 2024,
ofereceram para eu ser gerente. Eu fiquei com muito medo. Estava no final do meu 2º período de administração e eu não me sentia totalmente pronta, mas eu acho que nunca teria um momento que eu estivesse exatamente pronta para isso. Aí eu acabei aceitando. Me sinto um garoto muito honrado de ser filho de 2 guerreiros, assim como eles são. É muito gratificante ver eles realizando sonhos que antigamente não passavam pela cabeça deles. Só tenho a agradecer por eles terem me jogado nesse mundo do comércio desde tão cedo. Dos 6, 7 anos eles me traziam para o supermercado para eu pegar um pouco de experiência. Mesmo sendo tarefas que relativamente são fáceis, mas eles me colocavam para fazer, para eu ter um pouco de conhecimento de cada coisa, nem que fosse para contar moeda, embalar, que até hoje eles me trazem para embalar, repor um pouco das mercadorias, de vez em quando me levam lá para cima para dar entrada em nota. É muito gratificante ver tudo isso acontecendo, o mercado crescendo de pouquinho em pouquinho, não só aqui em Currais Novos, mas também no Seridó. Meu sonho é também dar retorno ao supermercado, assim como minha irmã, trabalhando todo dia, colocando em sua rotina o seu trabalho. Espero dar retorno assim como ela vem dando e dar muito orgulho ao meu pai e minha mãe. Talvez seja a parte mais bonita da história, é o legado que a gente pode estar passando para a família. Porque isso aqui foi conquistado com muito esforço, muita determinação, mas que eles estão chegando, mas que estão com vontade de dar prosseguimento, de dar continuidade. E hoje aqui no Alternativo nós já somos em 26 pessoas e no geral de todas as lojas já somos em 100 pessoas. Olha, quando eu entrei na rede, eu acho que eu era o 2º menor, né? Eu era o penúltimo. Hoje, o Alternativo é o 3º, se a gente for falar em faturamento, e o nosso grupo, quando junta as nossas 5 lojas, nós somos o maior faturamento da rede. Que a gente possa crescer bem mais, não só aqui, mas em toda a região, ampliar bastante e com certeza só acrescentar no supermercado. Espero que eles não parem de batalhar, assim como eles sempre batalharam, imporam seus sonhos e fizeram isso virar realidade. São, para mim e para minha irmã, são 2 guerreiros que cuidam muito bem da gente e sempre cuidaram. Espero que eles só tenham mais a ganhar. É luta atrás de luta e eles só dão a cara a tapa. Eles não têm medo disso. E eu quero ser assim também. Hoje, com a entrada de Gislaine, né, que quando ela terminou o ensino médio, que tipo, vou trabalhar, começou a fazer faculdade de administração, pra gente, eu me sinto orgulhosa demais dela. Eu vejo uma menina dedicada, esforçada. Ela não é assim porque é nossa filha, que quem chegar aqui nem percebe que é filha, porque ela está ali ao meio de todos, trabalhando, organizando. E hoje, assim, quando a gente sai e ela fica, a gente chega já sai mais seguro, porque ela fica. A gente já sai com que sabe que tem outro olhar dentro do Alternativo. A gente acaba fazendo amizade, criando um vínculo com todo mundo que passa por aqui, desde vendedores, promotores, os clientes, os nossos funcionários. É tudo muito conectado. Então, é uma grande família que vai se juntando aqui, eu vou conhecendo novas pessoas. Eu até fico emocionada de imaginar como está crescendo e como vai crescer, vendo os projetos futuros dos meus pais. Quando começou essa campanha de 20 anos, eu fugia de tudo, porque logo dava vontade de chorar. E é difícil falar, porque esse é o grande sonho dos meus pais. E eu vou dar continuidade a esse sonho, que agora também é meu sonho. Então, é tudo muito especial.
É extremamente difícil falar. Quando eles iniciaram com o supermercado, eu tinha acabado de nascer. Então eu cresci dentro do supermercado deles. E agora eu vou dar continuidade nisso. Eu fico até com medo, porque eu não tenho 1% da bagagem deles. Eu espero ser como eles são, pelo menos um pouco do que eles são, que pra mim eles são gigantes. E o meu medo é não conseguir dar continuidade do jeito que eles dão, como eles fazem. É tudo muito diferente. Eu entrei muito nova e eu lido com pessoas muito mais velhas do que eu. Mas eu tento dar sempre o meu melhor aqui dentro. Tô tentando evoluir a cada dia, até com a minha faculdade de administração. Eu quero que cresça mais e mais, já é os nossos planos. Queremos fazer muita mais lojas pelo Seridó, o RN inteiro. E quero que a gente evolua ainda mais. 20 anos atrás, eu estava começando no mercadinho só por o instinto de sobrevivência. E hoje, 20 anos depois, a gente está aqui hoje planejando ampliar as lojas, melhorar. Temos planejamento de expansão para outras cidades. Isso, eu só sou grato a Deus por isso que tem acontecido. As pessoas que estiveram envolvidas, todos os colaboradores que estiveram conosco, os que já passaram, que vieram aqui, tiveram o seu momento, que saíram, mas foram importantes para que a gente estivesse aqui hoje. Os que estão, tem uns aqui que estão há muito tempo, todos são importantes. A minha família, Rosiane, foi muito importante para isso. Meus filhos estão chegando hoje. Meu irmão Neno, que esteve aqui no início. Maria, minha irmã, que trabalha comigo aqui hoje no supermercado, na padaria. Então, todas essas pessoas. Minha mãe foi muito importante. No início, quando eu comecei, que faltava R$300 para pagar um boleto, eu corria lá e mãe tinha mais emprestado para pagar ela na segunda-feira. Então, são pessoas que passaram, que faz parte. Ninguém cresce sozinho. Tem um leque de pessoas que foram importantes para que você alcance objetivos, que vá galgando metas. Entre 1 ano e meio e 2 anos, a gente vai estar com essa nova expansão aqui do Alternativo, um espaço mais amplo, e muito feliz por isso. Estamos fazendo um projeto para que a gente possa estar, no máximo 1 ano e meio, 2 anos, entregando esse novo espaço.